Este é um resumo da história de José, uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Amado pelo pai, odiado pelos irmãos, vendido como escravo, exaltado como governador do Egito e provedor dos povos. José viveu na casa de seu pai, entre os seus irmãos, até os 17 anos. Nesse tempo, ele teve sonhos, e nesses sonhos via sua família gravitando ao seu redor. Esses sonhos eram proféticos, apontavam para sua honrosa posição no futuro. Aos 17 anos, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas que rumava para o Egito. No Egito, ele foi revendido para o egípcio Potifar, oficial de Faraó e comandante de sua guarda. Dentro da providência divina, o jovem José é levado para as proximidades do poder. Na casa de Potifar, é promovido a mordomo. José tornou-se o administrador da casa de Potifar. Tudo quando ele colocava as mãos, Deus fazia prosperar. José, no auge de sua honrosa posição de mordomo da casa de Potifar, foi acusado de assédio. A mulher de Potifar colocou os olhos nele e insistiu com José para deitar-se com ela. Mesmo diante de todas as investidas de sua patroa, José jamais abriu a guarda. Ele firmemente se recusou a deitar-se com ela. Então, ela agarrou o jovem hebreu e este precisou fugir, deixando sua túnica em suas mãos. José passa os melhores anos de sua juventude numa prisão. Naquela prisão, José interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro. Isso foi lembrado no futuro pelo copeiro, quando ninguém mais soube interpretar os sonhos do faraó. Ele sonhou 2 sonhos perturbadores. Sonhou que 7 vacas gordas e bonitas eram devoradas por 7 vacas magras e feias, e que 7 espigas de trigo cheias e bonitas eram devoradas por 7 espigas secas e queimadas. Faraó ficou angustiado, pois nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretar seus sonhos. Então o copeiro-chefe disse a Faraó que José, que estava preso, havia interpretado seu sonho corretamente. Faraó mandou então que buscassem José na prisão. José então afirmou a Faraó que a interpretação não vinha dele, mas de Deus, que revelaria o que havia de fazer. Assim José falou que aqueles sonhos eram um aviso duplo, mas que tinham apenas um significado. Seriam 7 anos de grande fartura, seguidos por 7 anos de fome intensa. Faraó, impressionado com sua sabedoria, o nomeou como governador para administrar toda a sua colheita. Aos 30 anos, José, por interpretar os sonhos de Faraó, foi nomeado governador de toda a terra do Egito e recebeu poder e autoridade para colocar em curso o plano que Deus revelara a Faraó através de seus sonhos. Como gestor, José construiu muitos celeiros e armazenou cereal sem conta, para abastecer as nações nos anos que viriam de escassez e fome. Aos 39 anos, José mandou chamar seu pai e toda a sua família para o Egito, e em vez de se vingar de seus irmãos, ele os perdoou, cuidou deles e de suas respectivas famílias, dando-lhes o melhor da terra do Egito. José pagou o mal com o bem e demonstrou que, embora seus irmãos tivessem intentado o mal contra ele, Deus transformara o mal em bem para a preservação da vida de todos. Aos 56 anos, depois da morte de Jacó, seu pai, seus irmãos, mais uma vez, foram atormentados pela culpa. Pensaram que José se vingaria deles, uma vez que Jacó já estava morto. José chora ao perceber que seus irmãos ainda viviam fustigados pela culpa e pelo medo. Seus irmãos se oferecem para ser seus escravos, mas José acalma o coração deles, dizendo que não estava no lugar de Deus para se vingar e que continuaria sustentando não só a eles, mas também a seus filhos. Aos 110 anos, José morre, mas antes de fechar os olhos para este mundo, os abriu para o futuro e profetizou o êxodo. José disse a seus irmãos
que Deus os visitaria e os levaria para a terra de Canaã, conforme havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, e que nesse tempo eles deveriam transportar seus ossos do Egito para a terra prometida. A promessa feita a José foi cumprida. Ele morreu. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão. Mais de 3 séculos depois, quando Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito, os ossos de José foram levados e sepultados em Canaã. José foi fiel na casa de seu pai, na casa de Potifar, na prisão e no palácio. Foi fiel na pobreza e na riqueza, no anonimato e na fama. Foi um homem honrado e fiel a Deus.